Planejamento estratégico operacional. Então, o primeiro passo é a gente entender o mercado no qual a gente está inserido. Estou falando aqui de microeconomia, o nosso mercado local. Pode ser a cidade, pode ser as regiões nas quais você tem negócio que está inserido. De qualquer maneira, é importante você ter um profundo conhecimento do que está acontecendo nesse ambiente em que você está imerso e fazendo negócio. O que eu sugiro como 4 elementos básicos para você entender o ambiente no qual você está inserido é o seguinte. Primeiro, conversar com as pessoas. Converse com os seus clientes, com seus fornecedores, parceiros, colaboradores. Converse com essas pessoas, tenha diálogos a respeito de quais são as percepções que elas têm do momento atual, quais são as percepções que essas pessoas têm da economia local, da região na qual a gente está inserido, o que eles percebem como tendência, o que essas pessoas dizem a respeito das oportunidades que estão surgindo, dos negócios que estão emergindo, dos negócios que estão caindo, que sazonalidade está sendo essa, qual é a tendência que existe para cada um desses mercados. Quanto mais você puder conversar com as pessoas, mais dados você vai adquirindo para conseguir desenvolver uma análise posterior da sua estratégia e da tua operação. Aqui tem um elemento básico hoje que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, que é a questão da internet. O que eu sugiro é joga no Google informações a respeito da cidade, da economia local, pesquisa no jornal da cidade os elementos e as principais notícias a respeito de negócios, cultura, tendências, crescimento, mobilização social, elementos de investimento governamental e das áreas públicas. Tudo isso vai te trazer um conhecimento bem legal a respeito de quais são as tendências que estão acontecendo atualmente e para o futuro dentro da sua região de atuação. Depois a gente pode também atuar ao longo do tempo que a gente está imerso no nosso negócio, observar simplesmente comportamentos das pessoas em relação aos negócios, em relação aos diferentes tipos de produtos e serviços que elas consomem e tendências não só no sentido de olhar o teu negócio, mas olhar as tendências também culturais, o que está acontecendo na moda, o que está acontecendo no esporte, o que está acontecendo em termos sociais, que são tendências que em algum momento pode afetar, mesmo que seja numa pequena marola, o teu negócio principal. E por último eu coloquei aqui agências de marketing e comunicação, porque hoje em dia todo mundo conhece alguém que trabalha com marketing ou comunicação e essas pessoas estão muito antenadas, elas normalmente têm informações fresquinhas saindo direto do forno, que são super legais para você desenvolver depois com a tua equipe ou com você mesmo. A questão da tua proposta de solução, né, de problemas e a questão de como você tem que se comunicar com essas pessoas. Quais são as tendências? Hoje em dia tem muita questão da internet, né? A gente precisa estar antenado a esse aspecto de como nos comunicarmos usando as novas ferramentas que estão surgindo, os novos conceitos de mídias sociais e assim por diante. Então, conversar com esse pessoal é sempre muito útil, mesmo que você não tenha orçamento para contratá-lo, você pode pagar para ter uma reunião ou mesmo pedir para algum amigo seu que trabalha na área tomar um café com você, uma cerveja e poder te ajudar com essa clareza de como fazer para estruturar o teu plano de comunicação, para analisar as tendências e assim por diante. Então, pode ser uma coisa informal, né? Tudo isso pode ser feito de maneira informal e é o primeiro passo que você tem que dar no sentido de estruturar o teu planejamento estratégico operacional. Se você vai fazer isso com a tua equipe ou com outros membros da tua diretoria, do teu âmbito societário, do negócio, eu recomendo que você traga isso como lição de casa. E pode ser muito útil, ao trazer essa lição de casa, trazer perguntas norteadoras. Que comportamentos, que tendências, o que eles estão observando, né? O que os clientes têm falado a respeito dos diferentes nichos, o que eles têm falado que são dores, o que eles têm falado que são expectativas que eles têm em relação à solução de problemas, o que eles gostariam de ver sendo criado, desenvolvido, melhorado para facilitar a vida deles. A questão dos fornecedores, quais são as tendências de preço, de queda, de aumento, de sazonalidade, na obtenção de determinadas matérias-primas e assim por diante, tudo isso é super importante. Você pode definir isso como perguntas para as pessoas irem a campo fazer as suas pesquisas. Por isso que é bom ter tempo de antecedência, porque aí a gente começa a entender o mercado local, tem tempo para digerir isso, tem tempo para pesquisar na internet e vai fazendo isso ao longo do tempo, porque tudo isso são dados que de alguma maneira na nossa cabeça a gente tem que começar a consolidar e criar relações
para que depois, quando a gente vai entrar no planejamento estratégico, a gente entre com dados norteadores, mas também inter-relação entre as coisas. De repente, o que alguém falou para você sobre comunicação e tendência de mídia vem junto com a questão de um comportamento na tua região específica que vai ter um maior impacto ou um menor impacto. Então, a gente começa a ter a oportunidade de vincular os dados e as informações que a gente adquire com cada conversa, com cada diálogo, com cada observação, com cada visita, e a gente começa a desenvolver uma imagem do todo. Qual é, então, esse ambiente no qual a gente está inserido? E aí eu gosto de começar o planejamento estratégico conversando a respeito do que é a visão que a gente tem sobre o mercado que a gente está inserido. Quais são as tendências, o que o pessoal está esperando, o que eles gostariam de ver resolvido, o que eles gostariam de ver melhorado, que inovações eles acharam legal em outros âmbitos de negócio, em outras indústrias, em outros países. Tudo isso serve de inspiração, serve de contexto para a criação do planejamento estratégico. Isso aqui é o primeiro passo e é a partir disso que a gente vai criar. Então, essa aqui é a nossa tela em branco, na qual a gente vai pintar o nosso cenário futuro, né? Essa tela ela tem que ser bem estruturada, né? E para ela ser bem estruturada, ela tem que ter bastante informação, mas também ela tem que ter junção para criar uma imagem, né? Criar uma estrutura na qual a gente possa pintar a nossa visão de futuro. Então, isso aqui é o primeiro passo e é legal, uma coisa que você pode fazer é criar um clipping no qual você vai anotando as coisas que você vai percebendo, as coisas que você vai ouvindo das pessoas, as dicas que você recebe, né? As percepções que você tem dos meios de comunicação a respeito das tendências locais e também macroeconômicas mundiais. Você vai fazendo uma anotação, um diário de bordo disso, para que quando chegar o momento de você fazer o seu planejamento, você ter a lembrança de todos esses dados e de todas essas informações, porque existe um grande risco de que pelo excesso de informação a gente acabe deletando, omitindo ou simplesmente esquecendo algumas das coisas ou até mesmo distorcendo dados por falta de uma lembrança mais apurada por não ter anotado uma informação e assim por diante. Tá? Então, primeiro passo é isso aqui, faça a lição de casa, que tem a ver com criar as perguntas de apoio, isso pode ser útil, e aí você pode ser criativo na definição dessas perguntas, pode fazer isso coletivamente também. Se for para fazer algo em um grupo de pessoas, eu recomendo que você entregue isso com antecedência para que as pessoas possam realmente se desenvolver, se depurar na observação e ter tempo para trazer esses dados já digeridos para a reunião de planejamento estratégico. Bom trabalho!